Por que a Rússia só não parou de vender e foda-se, assim, só pra fuder a Europa ganhando máximo? Um dinheirão, né? Tá ganhando um dinheirão e eu acho que eles precisam de tempo, inclusive, para realocar a disponibilidade em relação a outros fornecedores. Muito provavelmente eles vão vender isso para a China, vão vender isso para a Índia. A Índia está comprando mais petróleo do que consome, refinando e vendendo para terceiros como se fosse produto extraído lá. Provavelmente, tá? Ah, é? Interessante. Mas é mesmo. A Europa acho que parece estar comprando petróleo da Rússia indiretamente pela Índia. O Irã fez muito tempo isso. O Irã vendia para alguns destinos, talvez até para a própria China, tá? Então, elucubrações, tá? Não estou fazendo uma afirmação definitiva. Mas para, de alguma forma, poder burlar sanções e sobreviver, né? Exatamente. Sim, sim. É que esses países, como eles têm, assim, eles passam por muitos perrengues, eles desenvolvem caminhos, né? O Irã está sendo sancionado aí, tem 43 anos, desde o governo Carter, desde 1979, e não quebrou. Por que eles odeiam tanto o Irã assim? Tipo, a desculpa que eles dão é que eles não são uma elite política racional, que eles são muito religiosos e que eles vão usar o seu poder cada vez mais crescente para destruir Israel, por exemplo. Pois é, eles chamam o Irã de teocracia, só que a questão é a seguinte, teocracia, a Arábia Saudita é mais do que o Irã. Bom, é verdade. Exatamente. Né? Não, e é uma coisa engraçada também, que pouco se fala, que assim, o grande sucesso dessa narrativa sem vergonha foi criminalizar, estigmatizar os xiitas, porque se você vê bem mesmo, os grandes grupos terroristas são sunitas. O ISIS é sunita, a Al-Qaeda é sunita. Quem será que criou esse caldo de cultura para esses grupos sunitas? Que são inimigos do Irã. Sim, e eles armaram eles na época lá, né? Armaram e armam. Na Síria, por exemplo, na província de Idlib, onde eles estão presentes. Na Líbia, eles estão presentes. No próprio Afeganistão, eles estão presentes. A alfândega do aeroporto de Cabul, eles entregaram para o Catar como preposta da Turquia. Tá? Então, quer dizer, eles deixaram o Afeganistão, mas eles ainda querem controlar o que entra, o que sai, quem entra, quem sai. Eles ainda têm algum poder. Entendi. Quando você diz assim, olha, é uma briga de oligarquia, eu concordo que seja uma briga de oligarquia, é o que a gente mais ou menos consegue construir, consegue compreender, consegue obter de informação. Agora, também é importante, por outro lado, que não se menospreze o fato de que é uma disputa entre um Estado que, de alguma forma, estava sendo constrangido, como a Rússia, no sentido de que a OTAN vinha avançando e chegando nas fronteiras da Rússia. Parece que era alguma coisa que, quando a Alemanha cai o Muro de Berlim, que os Estados Unidos tinham assegurado para a União Soviética ainda à época que a OTAN não cresceria em direção à União Soviética e depois à Rússia. E eles foram crescendo, em levas foram crescendo, foram encostando. Então, existe também um aspecto que é de um Estado que estava sendo constrangido em relação a um poder hegemônico que não tem nenhum tipo de interesse de dividir nada com ninguém. E esse poder hegemônico, em última instância, pelo menos eu assim entendo, ele é explorado por esse complexo industrial militar, por esse que chamam de deep state. Tá? Então, quer dizer, são meia dúzia que querem controlar o mundo a todo custo e a todo preço. Então, nesse aspecto, eu acho que a Rússia precisa receber algum tipo de olhar um pouco menos crítico em relação à defesa dos seus interesses. Eu também acho. É porque todo mundo fica preso nesse negócio de que foi uma guerra não provocada, né? No sentido de... Não. A Ucrânia não atacou a Rússia, tá ligado? Eu acho que haveria realmente o ataque do governo ucraniano contra no mínimo, as populações de minoria russa ali no dentro do país, dentro do país. Dentro, eles estão preparando no isso. mínimo. Essa é uma condição que eu concordo completamente. E acho também que poderiam, porque há um plano antigo dos Estados Unidos de dividir a Rússia materialmente em várias repúblicas. Exatamente. E que Kiev, como centro de poder, poderia ser utilizado a nível de logística, a nível de apropriação de uma série de situações para permitir insurreições dentro da Rússia. Tá? Então, quer dizer, não foi por acaso que o Vladimir Putin, não é que ele acordou no dia 23 e falou amanhã eu vou invadir a Ucrânia porque eu quero obter algum tipo de vantagem. Nem que ele quer uma Rússia... não que ele queira reviver a União Soviética, no sentido, porque é algo que... acusam ele, né? Que esses movimentos que ele está fazendo é justamente para ele se tornar cada vez mais influente dentro da região e dominar aquela região. Não acho que queira criar uma nova União Soviética. Agora, que a região dos países, dos antigos países da União Soviética, a partir do momento da dissolução, está permanentemente sob disputa entre os grupos políticos russos e os grupos políticos do Ocidente, isso é um fato. Então, muito provavelmente... ele perdeu Estônia, Letônia, Lituânia, entraram na OTAN, entraram na União Europeia, e ele já ficou muito puto.
Quer dizer, o Estado russo não admite isso com muita facilidade como uma situação normal. Sim. Tá? Então, eu acho que, de alguma forma, ele tenta evitar que essa situação se repita em outros lugares. Tá? No Cazaquistão, aconteceu em janeiro uma tentativa de insurreição rapidamente sufocada. Tem essa questão do Cáucaso, que é muito complexa. A Geórgia foi sempre a menina dos olhos da OTAN, no sentido de levar a Geórgia para a OTAN. A Geórgia recebeu, em 2001, muitos armamentos israelenses, recebeu armamentos da Turquia, recebeu muitos investimentos da Turquia, de Israel, da OTAN, de um modo geral, e tentou uma guerra contra a Rússia. Perdeu muito rápido, mas tentaram uma guerra contra a Rússia. Entendi. Tá? Então, assim, nesse sentido, reviver a União Soviética, eu acho que não é a situação que eu entendo. Não sei como é que o comandante vê essa Eu situação. também vejo dessa forma. Só que a gente tem que olhar uma coisa, né, Rogério? Que é o sentimento atávico que o russo tem de desconfiança do Ocidente. Eles foram invadidos O que é várias vezes. atávico? É antepassado, é uma coisa que Entendi, passa entendi. de pai para filho, Saquei. né? É uma ideia que já vem, assim, de gerações. Você quer ver uma coisa? Um negócio isso aqui é interessantíssimo, que eu vou falar agora. Quando Napoleão invade a Rússia em 1812, eu soltei um vídeo sobre isso hoje lá no Arte da Guerra. Tá? Então, os russos esperam Napoleão entrar no país, viu o inverno e contra-atacam. Só que chegou uma hora que o general russo que estava comandando os ataques, estava expulsando Napoleão, ele falou, vamos tentar poupar um pouco o exército de Napoleão, deixar uma parte inteira dele, deixar ele com alguma coisa, para ele enfrentar os britânicos, que são o nosso grande problema. Então você vê que 200 anos atrás, eles já tinham essa visão. Falou, arrebenta com Napoleão, mas não arrebenta muito. Deixa um pouco para ele brigar com a Inglaterra. Caralho, isso é muito genial, né, irmão? Essa estratégia é muito... Eles são geniais. Eles jogam de outra forma, Monark. O que eu vejo aí, né? O Rogério, ele estuda muito isso, ele sabe. Eu acho que a mídia tem feito uma avaliação errada da capacidade de análise estratégica dos russos. Eles Acho como jogam se fosse uns burrão que tá querendo dominar tudo e foda. Exatamente. E tem uma coisa que é muito viva nessas civilizações mais antigas, né? E eu ouvi hoje, inclusive, de uma pessoa dizendo o seguinte, que entre se render e morrer com glória, vale mais morrer com glória. Ah, isso é verdade. Tá? Mas isso é uma coisa que no Ocidente não é mais presente. Se é que algum dia foi. Aqui a gente fala, não, o importante não é nem ganhar, é participar. Não, aí o cara fala, o que vale um herói morto, não sei o quê, né? É melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. E isso naquela região é uma coisa que não cabe Não pega muito. bem. Os A caras relação deles com a honra é diferente da nossa. Exatamente. Eu vou até aqui colocar, naturalmente preservando a pessoa, na capital da Armênia, nos arredores da capital da Armênia, tem o cemitério, o panteão de Erablur. Então, as famílias, claro que choram seus filhos, normal, né? Mas eles têm orgulho dos filhos que morreram, né? Na Ratak, são mártires, porque você morreu defendendo sua pátria, você morreu defendendo sua família, você não morreu roubando o celular no farol, você não morreu por uma causa nobre. Né? Exatamente. E até no próprio hino da Armênia diz, você só morre uma vez, como morrer é uma opção sua. Né? Então, quer dizer, não que você seja suicida, claro. Entenda-se bem aí para o público leigo, não é nada disso. Agora, a questão da honra. Então, viver sem honra não vale a pena. Eu concordo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.